Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos o Santo Espírito. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. Espírito Santo
repousar. O Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. Erga teus braços e cante, traz unção. Traz unção, traz unção a nós, o Espírito Santo repousa, traz unção, Nossos corações. traz unção a nós, Espírito Santo repousa sobre nós. Eu quero convidar você agora a permitir que o Espírito Santo prepare o seu coração, para que você possa colher da palavra que será partilhada aquilo que o Senhor deseja falar e fazer no teu coração nesta tarde. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra que está no coração dele. Por isso, deixa o Espírito Santo fazer. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Enquanto você estiver cantando, vá permitindo com que o Espírito Santo quebre agora toda barreira que possa te impedir de acolher com amor a palavra do Senhor. Cantemos desde o início. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa Sobre nós, sobre nós, sobre todos nós, o Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, o Espírito Santo repousa sobre nós. e agora abra o seu coração para aquilo que é a cura que o Senhor tem para você. Essa segunda parte da canção nós pedimos isso, nós proclamamos isso. O Espírito Santo traz unção, o Espírito Santo cura os corações. Então quando você estiver cantando, permita que o Senhor faça isso. Cantemos: Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. Mais uma vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo repousa. O Espírito Santo repousa. Traz unção, traz unção, traz unção a nós. o Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Vem curar, vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Traz unção a nós, traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo repousa e vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Vá se sentando. Que a palavra do Santo Evangelho
perdoe os nossos pecados. Amém. Posso começar a partilha da palavra de Deus fazendo uma pergunta para você? Quem aqui está passando, não precisa ter vergonha não, tá? Somos todos famílias de Deus. Quem aqui está passando ou já passou por algum sofrimento? Levanta a mão para eu ver. Eita, todos nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim, irmão, estamos juntos. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Não precisa responder, só pensa. Todos nós estamos passando por um sofrimento, nos aproximamos de Deus. O que você espera de Deus diante do seu sofrimento? Você espera que Deus resolva? Você espera que Deus cure, que Deus faça? O que você espera de Deus? E eu estou fazendo essa pergunta por uma razão muito simples. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus Cristo nos evangelhos, para todas elas Jesus disse uma coisa: vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a medida da ação de Deus na nossa vida não está no poder de Deus, porque Ele é o onipotente, Ele é o todo-poderoso. A medida da ação de Deus na nossa vida, seja ela qual for, libertadora, curadora, seja lá o que for, está na medida da nossa fé. Tanto que a primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, no capítulo 11 fala da fé. E nós tivemos aqui um elenco de pessoas que, por fé, pela fé que estiveram em Deus, passaram por momentos muito difíceis. Passaram por grandes sofrimentos. Mas aqui está para nós uma palavra de esperança. Diante do nosso sofrimento, todas essas pessoas venceram seus sofrimentos. Amém? Você crê na sua vitória diante do seu sofrimento, sim ou não? Então já em gratidão, aplauda o nosso Senhor pela sua vitória que Ele já está concedendo a você. E é claro, nem vou perguntar porque eu tenho certeza que todos nós esperamos que essa vitória chegue o quanto antes. Não é verdade? Por isso nós buscamos o Senhor. Mas minha gente, nós precisamos entender qual é a razão do sofrimento da nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos ter muito claro no nosso coração é que o sofrimento não é um querer de Deus. Deus não é um Deus sádico, que gosta de ver os seus filhos amados sofrendo. Deus não é assim. Então se você por algum motivo na sua vida já disse assim, eu estou sofrendo por isso porque Deus mandou esse sofrimento, por favor, tome cuidado com esta palavra. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de piedade, e Ele é compassivo. Deus se compadece do nosso sofrimento, mas Ele não manda o sofrimento. Mais para frente nós vamos entender uma outra coisa. Então a primeira coisa que nós precisamos entender isso é, Deus não quer o nosso sofrimento. Diga para quem está do seu lado, Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer o sofrimento da sua família. Deus não quer o sofrimento da sua casa. O sofrimento não é querer de Deus. Deus não se compraz, Ele não tem prazer com o nosso sofrimento. Ele se compadece do sofredor. E se você levantou a mão dizendo que está sofrendo, tenha isso com você, Deus está se compadecendo de você. Eu não sei qual é o sofrimento pelo qual você está passando, nem o grau do sofrimento. Não sei se é um pequeno sofrimento ou se é um grande sofrimento. E para Deus não interessa isso. Para Deus interessa o seguinte, se você está sofrendo, se os seus estão sofrendo, Deus está lá com você. Deus está junto com você. Deus está do seu lado. Deus está ao lado daquela pessoa por quem você está intercedendo agora diante do sofrimento que ela está passando. Porque Deus não se compraz com o sofrimento, mas Ele quer nos libertar de todo o sofrimento. Deus quer nos curar diante de tudo aquilo que nós vivemos e que mexe com o nosso coração. Porque Ele é um Deus amor, é um Deus que traz a paz, Ele é o príncipe da paz. Então por que o sofrimento está tão presente na nossa vida e todos nós passamos por sofrimento? Eu não sei você, mas às vezes eu passo por alguns sofrimentos que eu falo assim, agora eu vou ficar em paz. Acabou o sofrimento. Quando eu vejo na esquina tem outro pior do que aquele que eu saí. Você é assim também? Sim ou não? Parece que não vai ter fim. Mas eu lembro muito de uma frase que minha mãe dizia, ela falava assim, não há mal que nunca se acabe e não há bem que nunca termine. Tudo vai passar.
O teu sofrimento, a tua dor tem um tempo de validade, ele vai passar. Poderão vir outros, virão, e será assim até o último fim, até o último suspiro da nossa vida. Mas quando outro sofrimento vier, se você estiver vivendo bem este sofrimento, você estará muito mais forte para enfrentar aquele, do que quando você começou a enfrentar esse que está aí na tua porta, que está na sua vida. Agora entenda uma coisa, o sofrimento, por que a gente sofre tanto com as realidades? Uma coisa simples, o sofrimento é um desajuste com a grandeza que é o ser humano. Você, aos olhos de Deus, é a criatura mais amada. Deus foi capaz de dizer na sua palavra que Ele é capaz de trocar reinos por causa de você. Por você, independente do que você vive, do que você faz ou fez, Deus foi capaz de enviar o seu Filho único, assumir a nossa humanidade, permitir que Jesus Cristo passasse por todo o sofrimento, morresse na cruz, para que na ressurreição de Jesus você encontrasse toda a fortaleza, toda a esperança para você enfrentar a sua cruz e carregar a sua cruz até o último dia da sua vida. Foi por você que Jesus se encarnou. Foi por você que Jesus abraçou a cruz. Foi por você que Jesus morreu nesta cruz, mas também foi por você que Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, toda morte, toda doença, todo sofrimento tem uma razão de ser. Precisa estar aos pés da cruz de Jesus para ser banhado pelo seu sangue, pela sua água, e ali ser purificado. Por que eu disse que o nosso sofrimento ele é um desajuste com a grandeza da nossa alma? Que meu irmão, minha irmã, nós somos grandes diante de Deus. Talvez as pessoas do mundo, as realidades do mundo digam assim, você não é nada, mas para Deus você é tudo. E se nós somos esse tudo para Deus, se nós somos os seus filhos amados, o sofrimento não se encaixa, ele está desajustado com a grandeza daquilo que nós somos. Porque se nós formos olhar humanamente, para nós é incompreensível nós temos um Deus que nos vê sofrendo. Para nós é incompreensível nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, mas que não toca naquela enfermidade, que não arranca aquele câncer, que não devolve o filho para o seio dos seus pais, que não traz de volta o marido que foi embora, que não traz de volta, a gente não consegue compreender. E me permita dizer, ainda bem que nós não compreendemos o agir de Deus na nossa vida. Porque se nós compreendêssemos a totalidade do agir de Deus, nós faríamos de Deus um mero empregado nosso. E não o nosso Deus a quem nós devemos adorar, servir e louvar com a nossa vida. E esse Deus que é grande, nos fez grandes para estarmos com Ele na sua grandeza. O sofrimento pelo qual nós passamos não é castigo de Deus. Ali na minha cidade, Piquete, que também é a terra do Nelson, tinha uma expressão assim, fulano está sofrendo tanto, acho que jogou pedra na cruz. Já viu essa expressão? Então agora Deus está castigando. Não, Deus não castiga. Como um pai amoroso, Ele corrige. Mas a correção não é castigo, porque o castigo é uma penalização. Talvez aquilo que você está vivendo como que, e entendendo que seja como um castigo de Deus, não é castigo, é consequência dos erros e das escolhas. Porque se tem uma coisa que é certa, é que toda ação humana tem sua consequência. Nenhuma ação humana é nula. Tem uma consequência positiva ou uma negativa. E talvez aquilo que você esteja enfrentando hoje, talvez aquilo que os seus amados estejam enfrentando, não veio de Deus, mas é consequência dos erros e das escolhas. E aí a gente vai começando a entender isso. O porquê que Deus vai permitindo determinadas coisas na nossa vida. Sabe por quê? Porque esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é grande, Ele encontra no nosso sofrimento humano, detalhe, que foi experimentado em sua totalidade por Jesus Cristo, menos no pecado, Ele encontra naquele sofrimento que eu estou passando uma pedagogia de salvação. Porque o sofrimento, ele nos coloca no limite daquilo que a gente é. Todos nós somos assim, né? A gente se acha muito, não é?
Eu me acho poderoso, eu me acho autossuficiente, eu me acho indigno de passar por uma humilhação, eu me acho mais importante, eu me acho mais bonito. E o sofrimento nos coloca no limite daquilo que nós somos. O sofrimento faz eu perceber que eu não sou onipotente. Quer ver um exemplo? Olha as enfermidades. Quantas pessoas que são muito ricas buscam os maiores tratamentos e não conseguem se curar de uma determinada enfermidade. Nós podemos sair daqui e ir para o hospital mais caro. O limite do poder humano está ali. Eu não sei se você já passou pela experiência de cuidar de uma pessoa enferma, uma pessoa doente. A gente se sente impotente. A pessoa está com dor. A pessoa está gemendo de dor. Você já deu o remédio que o médico prescreveu. Você deu até 2, 3 vezes esse remédio e a dor não passa. E você olha para aquela pessoa na cama, gemendo, chorando de dor, e você fala, meu Deus, eu não sei o que eu posso fazer. A gente se sente nada. A gente se sente impotente diante do sofrimento, diante da dor. Só que quando a gente entende que a gente é limitado, quando a gente entende que a gente é impotente, a gente precisa se abrir para aquele que é o ilimitado. A gente precisa se abrir para aquele que é o onipotente, que é Deus. É eu chegar nessa hora e falar assim, Senhor, até aqui eu consigo ir, daqui para frente eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais a quem recorrer. E aí a gente vai entender quando São Paulo vai dizer assim, quando eu me sinto fraco, é que eu sou forte. Quer experimentar a onipotência de Deus? Quer experimentar o poder de Deus? Seja fraco diante do Senhor. Abrace a sua fraqueza. Abrace a sua pequenez. Que quando nós nos fazemos muito fortes, nós não deixamos Deus agir. A gente quer que as coisas vão acontecendo do jeito que a gente entende ser o melhor caminho para as coisas. Você, por exemplo, que está aí rezando pelo seu filho, que de repente pegou um descaminho, que está assim, você já fez de tudo, você foi atrás. Será que não está faltando você dar lugar a Deus? Para que Deus possa fazer o que precisa ser feito? Por favor, não retire o lugar de Deus na sua vida. Não retire o lugar de Deus na sua casa. Não retire o lugar de Deus dentro da sua família, dentro do seu casamento. Deus precisa estar ali, para que Ele possa agir e fazer. Hoje a gente vê muitas famílias, muitos casamentos se destruindo, se diluindo, e não é por falta de amor, é porque não deram lugar a Deus. Que quando eu dou lugar a Deus dentro da minha casa, Deus vai me ensinar a olhar o outro, não com os meus olhos, mas com os olhos dEle. Um casal que dá lugar a Deus no seu matrimônio, faz com que o marido enxergue a sua mulher, não com os olhos humanos, não com os seus olhos de homem, mas com os seus olhos de Deus, com os olhos de Deus. A mulher passa a enxergar o marido com os olhos de Deus. E olha, você sabe o que é mais bonito disso? Você acaba descobrindo no coração do outro riquezas que nunca você enxergaria só com os olhos da carne. É preciso deixar Deus estar dentro da sua casa. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, é necessidade hoje, mais do que o oxigênio. É preciso Deus entrar na sua casa. Deixa Deus entrar na sua casa. Deixa Deus entrar no seu lar, deixa Deus entrar na sua família, deixa Deus entrar no seu casamento, deixa Deus entrar no quarto do seu filho. Que talvez esteja lá na sua casa hoje, fazendo sabe lá Deus o quê? Se conectando sabe lá Deus com quem? Mas se você deixar Deus entrar, Deus vai entrar e fazer o que Ele precisa fazer. Porque Deus quer resgatar a nossa família, Deus quer resgatar a nossa casa. Quando eu sou fraco, é que eu me torno forte, não em mim, mas em Deus. O sofrimento é um grande convite que Deus permite, que Deus faz a nós. Quando o sofrimento chega na nossa casa, primeira coisa que a gente faz é querer
que não entre. Quem já recebeu um diagnóstico de uma doença grave sabe o que é isso. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, como é que vai ficar minha família? Como é que vão ficar os meus filhos? Senhor, eu vou morrer. O sofrimento muitas vezes é um convite de Deus para nós vivermos aquela outra palavra de São Paulo que diz: completo na minha carne o que faltou, a paixão de Jesus. E a gente se pergunta, faltou alguma coisa à paixão de Jesus? Não. Mas uma coisa precisa completar o nosso sim diante do nosso sofrimento. Se você soubesse como é cara, como é preciosa diante de Deus, uma alma que diz sim para o sofrimento, sem blasfemar contra o Senhor, sem brigar com Deus, sem rejeitar a graça de Deus, você não imagina como isso é precioso diante dos olhos do Senhor. Porque quando Deus te olha sofrendo, se você for uma alma que abraça o sofrimento, não de uma maneira masoquista, mas no sentido de entender, eu estarei associado ao Cristo crucificado, pode ter a certeza que todas as vezes que o Senhor olhar para você, todas as vezes que o Pai olhar para você, Ele estará enxergando o próprio Cristo. E pensa que extraordinário é encontrar o olhar do Pai no sofrimento, porque Ele estará enxergando Jesus. Eu sou apaixonado pelo filme do Mel Gibson, aquele A Paixão de Cristo. Já assistiram esse filme? Lindo esse filme, né? A cena que mais me comove é na hora que Jesus morre na cruz. Na hora que Ele olha para o Pai, e Ele diz: Pai, tudo está consumado. Dá o seu último suspiro e inclina a cabeça. Naquela hora, meu Deus, eu tenho certeza que foi Deus que falou isso ao Mel Gibson. Aquela gota de lágrima que cai aos pés da cruz, como quem diz, o Pai está ali olhando, e ao ver o seu filho morrer, chorou. Aquilo fala tanto ao meu coração, porque mostra que Deus está me olhando. Deus está vendo, e Deus muitas vezes está chorando o que eu choro. Diga assim comigo: Deus está chorando o que eu choro. Deus está chorando o que a minha família chora. Isso significa o seguinte: Deus está lá. Deus não te abandonou. Eu sei que em muitos sofrimentos da sua vida você clamou a Deus, você rezou a Deus e você não ouviu Deus te dar uma resposta. E às vezes você nem viu Deus agir, mas Ele estava lá. E se Ele não falou e se Ele não agiu, é porque Ele precisava que você vivesse aquele momento para descobrir que Ele estava junto com você. Talvez ali diante de um caixão de um filho, da esposa, do pai, da mãe, da mulher, aquela hora que a gente se sente mais sozinho, é aquela hora que Deus mais está perto de nós. Eu não vejo a hora de chegar no céu. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza absoluta que quando eu chegar no céu, Deus vai mostrar para mim todos esses momentos em que eu dizia: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não está comigo, o Senhor me deixou sozinho, eu não sei o que fazer. Lá no céu eu vou ver Deus ali do meu lado, e eu vou poder dizer: Senhor, que bom que o Senhor esteve comigo, porque eu só superei porque o Senhor estava comigo. Eu perguntei quem está passando por sofrimento. Vou fazer outra pergunta: quem já passou por sofrimentos na vida? Levanta a mão. Maravilha. Se você já passou, você já venceu esse sofrimento. Por que você venceu? Porque Deus estava com você. Diga: eu venci o sofrimento porque Deus estava comigo. Eu não estava sozinho e Ele me deu forças. A segunda parte que eu gostaria de partilhar com vocês é o que está no Evangelho. Vocês viram que o Evangelho fala do endemoniado que ficava no cemitério. Ninguém conseguia amarrar aquele homem, ele quebrava as algemas e tudo mais. Mas de tudo que está no Evangelho, eu gostaria de destacar uma coisinha, uma palavrinha só. A palavrinha permitir. Você percebeu que há duas situações de permitir aqui nesse Evangelho? Primeiro, quando os demônios dizem a Jesus Cristo: deixa com que a gente entre naqueles corpos.
O evangelista vai dizer, e Jesus permitiu. Por causa da permissão de Jesus, aquele homem demoniado foi liberto, os demônios saíram daquele homem, entraram nos porcos, os porcos caíram no mar e se afogaram. Mas tem uma segunda vez que o evangelista vai falar da permissão de Jesus. Quando esse endemoniado, ao se dar conta de que estava livre dos demônios, e até mesmo, vamos pensar até que uma forma de gratidão, ele vai pedir a Jesus que Jesus permita que ele vá acompanhando Jesus. E o evangelista vai dizer, Jesus não permitiu. O que Jesus mandou esse homem fazer? Vai para a tua casa. Vai para a tua casa junto dos seus. E proclame aquilo que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, fez por você. Conosco Deus age dessa mesma forma. Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus não permite. Tem sofrimentos que Deus permite e tem sofrimentos que Deus não permite. Repetindo, Deus não manda o sofrimento, mas Ele permite o sofrimento. Quais são as situações em que Deus permite? Quando aquilo pelo qual eu vou passar vai gerar em mim uma libertação. Você percebeu isso? Porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, aquele homem foi liberto. Por isso que nós não podemos nunca renunciar às cruzes que a vida nos dá. Porque quando eu renuncio a uma cruz, diz, eu não quero essa cruz para mim, eu não vou abraçar esse sofrimento, eu estou, de uma certa forma, rejeitando a libertação que aquele sofrimento vai gerar em mim. Se Jesus permitiu que o sofrimento chegasse na sua vida, é porque Ele quer usar esse sofrimento para te libertar. Está claro isso? Sim ou não? Então diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero te pedir desculpas por todas as vezes em que eu me revoltei contra o Senhor, por causa das cruzes que a vida me ofereceu. Eu renuncio agora, Senhor, a toda palavra de blasfêmia que saiu dos meus lábios e do meu coração diante do meu sofrimento. Amém? Isso não faz mais parte da sua vida. Abra-se para o novo. A segunda palavra permitir é Jesus não permitiu que aquele homem liberto dos demônios fosse atrás dele. O que Jesus fez? Vá para sua casa e proclame. As coisas que Jesus não vai permitir na sua vida são aquelas coisas que vão te tirar da sua missão, da sua vocação, da identidade daquilo que você é. Tem coisas que a gente brinca, a gente fala assim, Senhor, porque o Senhor não deixa eu viver isso, eu quero viver isso. É porque esta coisa vai fazer com que você se desfigure daquilo que é o projeto de Deus para você. Então, se Jesus não te concedeu uma graça que você pediu, uma cura que você suplicou, uma libertação, um casamento, seja lá o que for, é porque aquilo, se tivesse que acontecer na sua vida, não faria com que você fosse aquilo que você é hoje. Então, aprendamos uma coisa: quando Deus diz não, é porque Ele quer a nossa salvação. Diga comigo, quando Deus diz não, é porque Ele quer a nossa. Quando Deus diz não, é porque Ele quer a nossa. Posso pedir uma coisa para você? Se eu pudesse dar um conselho para você, eu daria um conselho só. Para de brigar com Deus diante do seu sofrimento. Para de blasfemar contra o Senhor diante do seu sofrimento. Para de guerrear com Deus diante da sua cruz. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, que você está perdendo tempo. Não adianta você brigar com Deus. E não é porque nós não somos fortes, nós somos filhos amados de Deus. Você pode sim chegar diante do Senhor, dizer, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que isso? O que eu devo fazer diante disso? Eu achei espetacular a frase de Saulo. Diante de Jesus, quando o encontra no caminho para Damasco, Jesus encontra e fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo vai dizer, quem é o Senhor? Sou eu, Jesus o Nazareno. Saulo cai por terra, fica cego, porque a luz o deixou cego, mas ele faz uma pergunta que mudou toda a vida de Saulo. Senhor, o que devo fazer?
E aí Jesus vai dando orientação para Saulo, faz isso, 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 isso. Quem foi Saulo? De perseguidor dos cristãos, se tornou o grande arauto do evangelho. Então para de brigar com Deus. Primeiro, porque você está perdendo tempo. Deus é Deus, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que acontece, Ele sabe até onde você pode ir. Pare de perder tempo. Segunda coisa, para de brigar com Deus, que enquanto você está brigando com Deus, enquanto eu estou brigando com Deus, eu estou perdendo as graças que Deus tem preparado para mim diante daquela dor, daquele sofrimento. Está entendendo? Se Deus permite um sofrimento é porque Ele já tem uma vitória. Se Deus permite o sofrimento é porque Ele já tem uma graça. Se Deus permite o sofrimento é porque Ele já tem um milagre diante daquele sofrimento. Enquanto eu fico brigando, em vez de abraçar e dizer, Senhor, eis-me aqui, o que devo fazer? A graça fica guardada. Meu irmão, minha irmã, permita-me dizer para você, já parou para pensar quantas graças você deixou de receber de Deus? Naquela cruz que chegou porque você ficou de mimimi, brigando, eu não mereço, Eu fico imaginando Deus assim, ô Alessandro, presta atenção. Eu estou aqui, Alessandro, com a graça para te dar. Para de ser infantil. Para de ser homem de pouca fé. Para de não acreditar em mim, para de não confiar em mim, confia. Porque a graça está aqui. E na hora que eu tenho a coragem de dizer como Saulo, Senhor, o que devo fazer? Deus chega e abre diante de mim toda a graça que Ele tem para mim. Para de brigar com Deus. Fala para quem está do seu lado, para de brigar com Deus. Você está perdendo tempo e perdendo todas as graças que o Senhor tem para você. Amém? Agora vem uma coisa importante, aqui eu vou encerrando. Quando Jesus se encontrou com a samaritana, lá no poço de Jacó, depois de todo o diálogo, a samaritana faz uma pergunta para Jesus, Senhor, aonde nós devemos adorar? É no templo ou é no monte? E aí Jesus vai dizer assim para a samaritana, olha, Deus não procura adoradores dentro do templo ou no monte. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não foi essa a resposta de Jesus? Eu penso que hoje o Senhor não está procurando mais os adoradores, continua, claro, procurando os adoradores em espírito e verdade. Mas eu penso que hoje o Senhor esteja procurando aqueles que são capazes de dizer, Senhor, eu não vou mais brigar com o Senhor. Eu vou abraçar o meu sofrimento. Eu penso que Deus está procurando novos mártires, que tenham a coragem de dizer, eu quero estar com o Cristo crucificado, para um dia experimentar a força do Cristo ressuscitado. Porque Jesus disse que não existe amor maior do que aquele que seja capaz de dar a vida pelos seus amigos. E a gente pode parafrasear Jesus dizendo, não existe amor maior do que aquele que seja capaz de dar a sua vida pela sua família. E aqui eu quero encerrar, olhando para Nossa Senhora, que chorou lágrimas de sangue diante de Jesus, diante do seu sofrimento e da sua dor. Aquilo que Jesus sofreu no corpo, pode ter certeza, Maria sofreu na alma. Na alma. Diante daquela que é a modelo para nós de quem soube sofrer, mas também soube amar e confiar. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você. Não responda, por favor. Leve essa pergunta para a sua casa, em oração, se coloque diante do Senhor e peça ao Senhor o que precisa fazer. Acabei de dizer para você que eu acredito que Deus esteja procurando novos mártires. Homens e mulheres que sejam capazes de dizer, Senhor, eu abraço esta cruz. E a pergunta é, não responda. Você estaria disposta a ser esse novo mártir do Senhor para os tempos de hoje? Não responda. Volte para a sua casa com esta pergunta. Se coloque diante de Deus e reze. E por falar em rezar, vamos ficar de pé?
Não sei qual é a sua dor, não sei qual é o seu sofrimento, mas eu sei que nós temos um Deus que tudo pode e tudo faz. Um Deus para quem a cruz foi o lugar do maior sofrimento, ao ponto dele chorar a morte do seu filho. Mas que ao ver a porta do sepulcro se abrir, disse ao mundo: nem a morte pode comigo. Se nem a morte pode com Deus, não existe câncer, não existe droga, não existe nada que seja maior que Deus. Fecha um pouquinho os teus olhos e ore a esse Deus que tudo pode e tudo faz. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui pra quê? É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Olha para quem está do seu lado e cante essa segunda parte para essa pessoa, convencendo essa pessoa disso. Canta para ela, seja qual for o seu problema, qual for o seu problema, diga para a pessoa: fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, pois Deus é amor, te deixará sofrer. Fala para a pessoa: Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Então canta para a pessoa bem forte, com convicção: ainda se vierem, ainda se vier noites traiçoeiras, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, diga para a pessoa: mas Deus te quer. E ainda assim noites traiçoeiras, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Fala para essa pessoa assim: ainda que seja em meio a lágrimas,
Sempre sorria. Ainda que seja doendo o coração, sempre sorria. E dá um abraço bem apertado, confortante nesta pessoa. Amém? E aplauda o nosso Deus com toda a força e com todo o amor.